Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para nossa reflexão. Na primeira epístola do apóstolo João, o capítulo de número 3 e o versículo de número 10. Assim está escrito: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Mais uma orientação, um direcionamento que João, o apóstolo de Jesus Cristo, deixou registrado aqui nesta epístola para os irmãos já no finalzinho do primeiro século, quase por volta do ano 100, ele sempre foi o último dos apóstolos a ser recolhido às mansões eternas daqueles que Jesus escolheu para estar com ele. E ele deixou, então, essas preciosidades escritas para nossa orientação, para fortalecer a nossa fé, para ativar o nosso discernimento. Enfim, são conselhos necessários para quem se dispõe a viver uma vida cristã, ou seja, uma vida de acordo com o propósito estabelecido pelo Senhor Jesus. Porque nós estamos vivendo e servindo a Cristo com gratidão, com amor, com expectativa, com alegria. Porque ele tem feito por nós e deu mostras na sua vida aqui na terra ao colocar-se em sacrifício em favor da humanidade. E o resultado do que Jesus fez é algo sublime, é algo maravilhoso. Ninguém poderia fazer isso por nós. Mas Jesus fez como uma resposta do amor de Deus para com a humanidade. E este amor demonstrado por Jesus ao entregar a sua vida, uma vez concretizado o plano de Deus, Deus então agora declara diante de nós que ele fez a parte dele, que era demonstrar o seu amor, e isto ele fez ao dar o melhor que tinha, o seu Filho unigênito, que submeteu-se a obedecer ao Pai e realizar o seu plano. Isto feito agora, Deus coloca isto diante da humanidade e convida a todos que venham provar, experimentar e viver a realidade deste amor divino. O amor de Deus, que quando a pessoa chega a Cristo, ele é perdoado, ele é liberto, ele é transformado e o Espírito Santo entroniza dentro do nosso coração o amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Então nós agora passamos a ser também a habitação deste amor sublime e maravilhoso. E precisamos então viver em função deste amor que nós agora devotamos a Deus. Isto porque, primeiro, o Senhor nos amou, demonstrou o seu amor. O amor de Deus nos atraiu, nos levou para ele. E agora nele, desfrutando do perdão, da liberdade, da transformação, da comunhão com Deus, da sua presença em nossa vida, é natural que nós demonstremos plenamente o nosso amor por Deus, por tudo que ele é e o que ele faz, e pelas bênçãos que ele operou em nossa vida. Ele mudou a nossa sorte. Nós estávamos condenados, hoje estamos libertos e salvos por Cristo Jesus, com a promessa da vida eterna. Então, quando João escreveu isso, aconselhando aqueles irmãos, falando sobre várias situações em que o adversário procura infiltrar-se e seduzir e enganar as pessoas para que eles não sirvam ao Senhor, então ele deixou aqui registrado como se deve conhecer os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como é que se conhece? É através da manifestação deles. Ou seja,
da prática, do costume, dos negócios, do comportamento, da palavra, enfim, tudo que a pessoa faz vai identificá-la de uma forma ou de outra, se ela é filho de Deus ou se ela é filho do diabo. Não tem meio termo. Ou é filho de Deus ou é filho do diabo. Não tem como ficar em cima do muro. E não tem como ser filho dos dois. Porque não há senso. O próprio Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar um e aborrecer o outro. E o Senhor Deus não aceita nada que seja dividido. A entrega da nossa vida como oferta, como sacrifício, para servir e adorar a Deus, ela tem que ser completa, ela tem que ser total, ela tem que ser 100%. Nós não podemos escolher dentro do nosso coração um pequeno lugar em que nós não submetamos ao senhorio de Jesus Cristo. Quando ele pede o nosso coração, filho meu, dá-me o teu coração, significa que Deus está pedindo o centro de tudo da nossa vida. Então, quando damos o coração, nós não retemos nada, não temos nenhum lugar no nosso coração aonde vamos esconder determinadas coisas de Deus. Ou entregamos tudo, ou não entregamos nada. Não existe esse negócio de entregar parte a Deus e parte ao diabo. Não. Meio termo. Há momento que sirva a Deus, há momento que sirva ao diabo. Não, de maneira nenhuma. Isso não condiz. O diabo aceita a mistura porque ele é todo atrapalhado, todo corrompido. Ele vive na perdição. Ele nunca se firmou na verdade. Portanto, ele aceita qualquer coisa. Ele é como o porco que volta ao espojadouro. Volta à lama. Mas quem está servindo a Deus deve viver como filho de Deus. E o filho de Deus, ele tem as suas expressões, a sua maneira de manifestar-se. Ele não pode ser alguém que as pessoas não saibam quem é. Então precisa ter esta manifestação. Deus abençoe, irmã Doraci. Portanto, ele deixou escrito aqui, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. A humanidade se divide em duas partes, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Mas o diabo criou filho? O diabo gerou filho? Não. Todos nós, por direito de criação, somos filhos de Deus, porque fomos criados, Deus foi quem nos criou, permitiu vir à nossa existência. Espiritualmente, só é filho de Deus quem entra pelo caminho da salvação através de Jesus Cristo. E aí é filho de Deus adotado, filho de Deus por redenção. Filho de Deus por nascimento são todos. Filho de Deus, conforme João deixou registrado, que Jesus veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade do varão, mas nasceram de Deus. É o nascimento espiritual, é o novo nascimento, porque toda a humanidade, depois do pecado, está morta em delitos e pecado. Anda na escuridão, anda nas trevas, anda no engano, na mentira, na corrupção, na vaidade. Quando Jesus veio e assumiu o nosso lugar e realizou o sacrifício, colocou diante de nós este convite maravilhoso para a salvação. Em vindo a Cristo, ele nos recebeu, perdoou, libertou, transformou, santificou e nos introduziu na família divina. Nós então agora passamos a ser filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então somos filhos de Deus duas vezes. Primeiro, por criação. Segundo, por redenção. Estes filhos de Deus por criação, que se tornaram filhos
pela redenção, eles têm direito a todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quem ainda não nasceu de novo não tem direito a estas bênçãos espirituais, porque elas estão condicionadas em Cristo. Portanto, a partir do momento da salvação. Então aqui está. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. E ele diz o seguinte: qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Bem, nós vamos ver, pelo menos aqui, 7 relação entre o que é o filho de Deus e o que é o filho do diabo. Aqui nós já temos pelo menos 2 delas. Aqui está dito o seguinte: quem não pratica a justiça não é filho de Deus. É filho do diabo. E quem não ama seu irmão também não é filho de Deus. É filho do diabo. Não sou eu que estou criando isso agora. Isso está na palavra de Deus. Eu somente estou fazendo eco, concordando com o que diz a palavra de Deus, porque ela é a verdade, embora queiram as pessoas acreditem ou deixem de acreditar, não vai fazer diferença nenhuma ao que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. É a única regra de fé e prática. Toda a humanidade será julgada à luz do que diz a palavra de Deus. Ora, se todos serão julgados à luz do que diz a palavra de Deus, eu preciso buscar na palavra de Deus elementos que não vão me levar a juízo, mas vão me levar à salvação, à libertação. E a palavra de Deus está cheia disso. Só basta vir a ela, ler e pedir a graça de Deus. Deus abençoe a irmã Cristiane e pastor Edson. Então aqui nós vemos o seguinte: então quem é filho de Deus pratica a justiça. Este é um primeiro ponto. O filho de Deus pratica a justiça. Ele é justo. O filho do diabo, ele não pratica a justiça. Ele é injusto. Ele vive na prática da injustiça. Então já vemos aqui uma grande diferença. O que é justiça e o que é injustiça. Justiça é respeitar o direito do outro, é considerar, é valorizar, é respeitar. E a injustiça? A injustiça é ignorar o outro, é desprezá-lo, é agir com maldade, agir com violência, agir com injustiça, querer ter vantagens em cima do outro. Isto é injustiça. E Deus não é injusto, Deus é justo. E os filhos de Deus devem viver na prática da justiça. Então, quem é filho de Deus vai manifestar-se quando da prática da justiça. Por outro lado, quem é filho do diabo vai manifestar-se na prática da injustiça. Segundo comparativo, e não ama seu irmão. Então, nós observamos aqui que o filho de Deus é aquele que ama a seu irmão. Ama a seu irmão. Nós encontramos aqui, nós sabemos que passamos da morte e da vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Outro ponto. Nós observamos aqui, aquele que não ama a seu irmão não conhece a Deus. Então veja, tudo falando o seguinte: se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós. Então os filhos de Deus manifestam-se em função do amor que um tem para com o outro. Já os filhos do diabo não têm amor para dar. A manifestação deles não é em amor. O diabo se manifesta contrário ao amor. E a estratégia dele é através do ódio. Então, os filhos do diabo,
eles vivem na prática do ódio, do rancor, da rivalidade, ou seja, do mal que domina aquele coração. Mas os filhos de Deus manifestam-se na prática do amor de um para com o outro. Então já vimos aqui dois comparativos. Primeiro comparativo, os filhos do diabo vivem na prática da injustiça. Ou melhor, primeiro, vamos fazer, os filhos de Deus vivem na prática da justiça. Os filhos do diabo vivem na prática da injustiça. Os filhos de Deus vivem na prática do amor. Os filhos do diabo vivem na prática do ódio, da vingança, da maldade, da violência. Terceiro comparativo. Os filhos de Deus, eles praticam a verdade. Vivem em função da verdade. Nós agora somos da verdade. E os filhos do diabo manifestam-se pela prática da mentira. Nós encontramos na palavra de Deus que aqueles que vivem na mentira, o Senhor Jesus disse que eles são chamados filhos do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Ele mente desde o princípio. Então, quando a manifestação na vida de uma pessoa está centrada na mentira, está aí o indicativo para nós discernirmos que é a manifestação do filho do diabo. Já o filho de Deus é a manifestação na prática da verdade. Eu não posso praticar a verdade a um tempo e praticar a mentira a outra. Eu não posso praticar a justiça aqui e a injustiça acolá. Isso não vai combinar. Não vai, simplesmente vai trazer uma série de confusão. De que lado a pessoa está? Não pode estar dos dois lados ao mesmo tempo. Então vimos o terceiro comparativo. Os filhos de Deus andam e praticam a verdade. Os filhos do diabo andam e praticam a mentira. Quarto comparativo. Os filhos de Deus vivem na pureza, porque eles foram purificados pelo sangue de Jesus Cristo. Então agora eles são puros, foram purificados. E os filhos do diabo vivem na impureza, no lixo, no monturo, no engano, enfim, toda sorte. Não eles em si, mas o Senhor a quem eles estão sendo submissos, escravizados. O diabo escraviza, humilha, faz as pessoas sofrerem. Ele tem as suas presas e as pessoas não conseguem se libertar do seu poderio, somente através de Jesus. Já vimos aqui, então, o quarto comparativo. O quinto comparativo. Os filhos de Deus vivem com lealdade. São leais uns aos outros. Esta é a manifestação dos filhos de Deus. Já os filhos do diabo, eles são desleais. Eles não têm o pacto da lealdade. São desleais. Se é para ter vantagem, se é para conseguir, não importa em cima de quem eles tenham que atravessar ou a quem eles tenham que trollar e burlar, desde que sejam vantajosos. Os filhos de Deus não. Eles são leais. Não importa que não tenha benefícios em alguma coisa aparente, mas a lealdade se mostra firme. O quinto comparativo. O sexto comparativo. Digamos, o sexto comparativo. Os filhos de Deus são fiéis. Eles andam na fidelidade. Então o Senhor espera que sejamos fiéis. Ele diz, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor espera achar-nos fiéis, vivendo com fidelidade. São a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos do diabo entra na prática da infidelidade.
toda sorte de infidelidade, vai ligar quem quer que seja na filiação do diabo. É a manifestação do filho do diabo. Quem é infiel. Quem é fiel está na filiação divina. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Em sétimo comparativo, nós encontramos que os filhos de Deus vivem e andam na humildade. Eles não buscam a vaidade, a ostentação, eles não buscam os aplausos e as bajulações. Filho de Deus reconhece o lugar dele e anda na humildade diante do Senhor. Porque Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Já os filhos do diabo, eles andam na soberba, na ostentação, no orgulho, na vanglória, nos holofotes. Então, são coisas simples, mas que a gente precisa ser bem diretivo nisto para entender como que é o discernimento à luz do que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus. E, oitavo, os filhos de Deus andam na luz. Os filhos do diabo andam nas trevas. Quem anda na luz, vem para a luz, para que o seu trabalho, a sua obra seja manifesta. Quem anda nas trevas, anda às escondidas, para que não seja descoberto. Vive de maneira oculta. Então nós observamos aqui, dentro desta reflexão, 1 João capítulo 3, versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Então, quem não é de Deus, é de quem? Agora vamos ao confronto. Nós observamos aqui o comparativo. Filho de Deus, justiça. Filho do diabo, injustiça. Filho de Deus, amor. Filho do diabo, ódio. Filho de Deus, verdade. Filho do diabo, mentira. Filho de Deus, pureza. Filho do diabo, impureza. Filho de Deus, leal. Filho do diabo, desleal. Filho de Deus, fiel. Filho do diabo, infiel. Filho de Deus, humilde. Filho do diabo, soberbo. Em qual destas categorias nós nos enquadramos? Nós dizemos e declaramos que somos filhos de Deus, mas a nossa manifestação, o nosso proceder, o nosso comportamento, o nosso relacionamento, as nossas palavras, o nosso dia a dia, o nosso coração, os desejos que estão nele arraigados, estão pendendo para que lado? Onde está firmada a nossa filiação? Eu não posso dizer que sou filho de Deus se tenho ódio dentro do meu coração. Eu não posso dizer que sou filho de Deus se pratico injustiça com o próximo. Eu não posso dizer que sou filho de Deus se fico contando mentira para um, para outro e para outro. Eu não posso dizer que sou filho de Deus se tenho uma vida impura. Eu não posso dizer que sou filho de Deus se sou desleal, se não cumpro aquilo que prometo. Eu não posso dizer que sou filho de Deus se eu for infiel. Infiel em todo sentido. Em todos os relacionamentos em que eu estou envolvido. E eu não posso dizer que sou filho de Deus se eu vivo na soberba, no orgulho. Agora, se eu ando na prática da justiça, praticando o amor, andando na verdade, vivendo na pureza, demonstrando lealdade, sendo fiel, sendo humilde na presença do Senhor, isto me identifica como filho de Deus. Então, vez por outra, alguém, muitas das vezes, pode não se ater ao que diz a palavra de Deus e pode, por vez ou outra, estar praticando algo que não vai lhe identificar como filho de Deus.
Então é preciso corrigir esse procedimento. Foi isto que João deixou escrito aqui, para que não houvesse dúvida, para que não houvesse engano. Ou seja, nós não podemos ter duas personalidades. Nós não devemos ter uma personalidade do mal e outra personalidade do bem. Isso não existe. Nós temos que decidir ou uma ou outra. Se estamos com Cristo, servindo e vivendo a Deus, qual é o nosso caminho? Qual é a nossa manifestação? Justiça, amor, verdade, pureza, lealdade, fidelidade, humildade. Se estiver do outro lado, injustiça, ódio, mentira, impureza, deslealdade, infidelidade e soberba. Então aqui está. Qualquer que não pratica a justiça, não ama seu irmão, não anda na verdade, não anda na pureza, não é leal, não é fiel, não é humilde, não é de Deus. Então eu hoje preciso sintonizar a minha vida e fazer um posicionamento. Se por uma situação ou outra houve alguma prática que identifica com filho do diabo, eu não quero ser filho dele. O Senhor me chamou para ser filho dele, filho de Deus, pela fé em Jesus Cristo. E é o que eu tenho que ser. Então eu preciso trabalhar à luz da Escritura para me posicionar do lado que eu estou servindo e adorando. E que não haja mistura e mancha na minha vida. Salomão deixou registrado em todo o tempo, sejam alvos os teus vestidos. Quer dizer, nós precisamos andar na luz da presença de Deus, agradando, glorificando e frutificando na sua obra. Isto vai nos ajudar a nos posicionar. Nos dias em que nós estamos atravessando, parece que tudo está igual, não há mais nenhuma diferença entre um e outro, mas a luz da Bíblia diz, e outra vez haverá a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu quero estar servindo a Deus. Espero que você também queira estar servindo a Deus. E se você ainda não está servindo a Deus, este é o momento de você achegar-se a Cristo. Ele o receberá, perdoará, transformará e salvará a sua vida. E você entrará por este novo e brilhante caminho da salvação que o levará à presença de Deus. Pensemos seriamente sobre este assunto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.